Graça e paz. Amém, queridos? Hoje eu estou nessa incumbência. Por coincidência, a célula de Daniele e Anderson de novo, né? A última vez que eu estive aqui também foi sob comando deles. Zeca está viajando. Ele já está em Palmas. Deve retornar de amanhã para depois. E aí vocês sabem, né, que eu que me virem, né, as pernas que tremam aqui à vontade e a graça que esteja sobre mim, porque como o Anderson disse da última vez que esteve aqui, é uma responsabilidade imensa, né, Anderson? Não é porque temos o chamado de pastora que seja mais fácil, não é por isso, né? É tão difícil quanto, é uma responsabilidade tão grande quanto. Hoje eu estou com a voz mais afônica, mais rouca, devido à tosse alérgica, por causa da asma. Essa história vocês já conhecem, né? Mas vamos lá. Queridos, minha água, como sempre, né? Hoje a gente não vai projetar, eu vou ler. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias em Lucas 8. É uma passagem que ela se repete nos 3 primeiros livros dos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu sempre escolho Lucas devido à linguagem, devido à percepção de Lucas. Quando eu quero estudar alguma coisa, eu sempre vou primeiro no livro de Lucas. E o livro de Lucas, capítulo 8, é uma parábola que Jesus conta. E é uma parábola muito conhecida, vocês já ouviram falar bastante dessa parábola, mas eu pedi ao Senhor que me trouxesse, me desse uma revelação que a gente chama de palavra de conhecimento, né? Senhor, fala comigo de uma forma que eu não precise ir para a internet, eu não preciso ouvir de ninguém, que seja uma palavra de sabedoria, de conhecimento vinda do Teu Santo Espírito. E esse entendimento Deus me proporcionou primeiro para a minha vida, porque a palavra de Deus ela é assim, ela é a primeira palavra. A própria Bíblia fala que ela é uma espada de 2 gumes. Por quê? Porque ela fala primeiro contigo para depois ser transmitida e alcançar os outros. Amém, queridos? Nós vamos ler, nós temos uma projeção para passar, mas nós vamos ler esse capítulo, essa parábola, bem rapidinho, porque é um pouco extensa, mas a gente vai ler bem rapidinho, apesar de ser já do conhecimento dos irmãos. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Esse é o versículo 1. E aí a gente pula, você já sabe que Jesus já estava caminhando, ensinando. E aí no versículo 5 ele começa a ensinar sobre essa parábola. O semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algumas junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas palavras, clamava: quem tem ouvidos, ouça, né? Que o Espírito diz à igreja, já parafraseando o que o Salmo diz. Mais abaixo, Jesus vem explicando a parábola. Versículo 11.
Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por um tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém, queridos? Como vocês já me ouviram falar, e sempre vou ouvir da minha parte, que todas as vezes que eu compartilho uma palavra, ela sempre, geralmente, é por observação, é por alguma observação feita. E essa palavra não é diferente. Laís, por favor. Essa observação foi feita numa das conversas que eu sempre tenho com o Zeca, conversas teológicas, a gente sempre pega uma passagem, sempre conversa, e eu fiz uma pergunta, já uma conjectura, e eu disse, por que, deixa eu ver se por aqui coisa. Você apertou o ícone lá em cima. Então, essa observação foi feita a partir do seguinte, vai já aparecer aqui. Eu conversando, eu disse assim, por que será que a criação, não só a criação, mas a história da humanidade começou numa região tão difícil, numa região tão escassa, numa região tão insalubre? E eu sempre tinha esse questionamento. Por que que a história da humanidade se deu nessa região? E eu conversando com o Zeca disse assim, talvez Deus tenha pensado em começar a humanidade naquela região, porque é mais fácil de você ver a presença de Deus na dificuldade. Então, imaginem se a humanidade tivesse sido começada, vamos dizer assim, na América do Sul, na região da Amazônia. Então, na região da Amazônia, ou então no Brasil por um todo, porque a gente sempre comenta que o Brasil é um país muito abençoado, porque aqui tem clima diverso, tem vegetação diversa, tem solo diverso, então é muito fácil você ter plantações, você ter riqueza de todos os tipos. Mas não, a criação, a humanidade foi iniciada nessa região. Então, pelo mapa mundi, isso não vai ser uma conversa sobre geografia, tá, gente? É só para vocês entenderem como começou essa história na minha cabeça. Então, a história da humanidade começou bem aqui. Então, essa região é uma região, assim, para que vocês que todo mundo estudou sabem que é uma região muito, como eu falei, insalubre, é muito deserto. O deserto, embora não seja de areia, mas é um deserto de pedra, então é muito difícil. Tá? Então, a partir daí, eu fiquei pensando, bem, Jesus cresceu nessa região. É a região chamada da região da Palestina, banhada pelo Mediterrâneo. Então,
clima específico, solo específico. Então, quando a gente imagina Jesus crescendo nessa região, a gente vai perceber que Jesus tinha conhecimento de algum tipo de vegetação que não é característica da vegetação daqui, claro. Porque aqui a gente tem uma diversidade bem maior. Mas para o lado de lá, a própria Bíblia cita oliveiras, figueiras, né? São árvores que crescem fortes, que crescem em um solo bem difícil, bem árido. Então foi nessa região que Jesus cresceu. E pela observação dele, ele vai começar a vida dele ministerialmente. E quando Jesus começa, vocês vão perceber como que a minha mente foi viajando nisso aqui. Então vamos lá. Jesus, quando começou o ministério, em Lucas 3, nós acabamos de ler Lucas 8. Lucas 3, vocês vão ver que o começo do ministério de Jesus começa com o batismo. Todo mundo sabe que o ministério de Jesus começa com o batismo. Logo no capítulo seguinte, em Lucas 4, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E logo no capítulo 6, Jesus vem falando sobre a árvore. Uma árvore boa produz bons frutos. Então você vai começar a perceber que Jesus ele vai demonstrar conhecimento naquilo que ele observa, naquilo que ele vive. Você percebe isso nos ensinamentos dele, nas parábolas que ele ensina. Você vai percebendo que ele não só imagina e passa, mas a partir da convivência daquilo que ele já viveu. Então, do capítulo 3, que é quando começa o ministério, até o capítulo 6, vocês vão ver na Bíblia que Jesus começa a fazer alguns milagres, mas ele escolhe os 12 discípulos. É nesse intervalo bem aí, do 3 até o 6. Quando Jesus escolhe os discípulos, ele vai perceber que ele vai, na verdade, demonstrar que ele sabe que sozinho ele não vai conseguir expandir a palavra, ele não vai conseguir proclamar o reino de Deus sozinho. Então ele diz, eu vou capacitar homens para que seja feito esse serviço, para que eu ensine e, consequentemente, eles passem para frente. No capítulo 6, quando Jesus já tem escolhido os discípulos, ele começa a falar o seguinte: olha, eu sei que vocês precisam cuidar do coração de vocês. Vocês precisam cuidar da mente de vocês. Vocês precisam fazer boas escolhas. Vocês precisam ter entendimento daquilo que vocês querem. Então, fiquem atentos às coisas que eu ensino. Nós sabemos que os discípulos eram jovens e eles vinham de diversas situações, de diversas realidades. Então, quando Jesus traz esses homens para perto, ele está dizendo assim: eu vou moldar vocês, mesmo vocês sendo tão diferentes. E quando Jesus traz esses homens para perto para ensiná-los, uma das primeiras coisas que ele diz para eles é: uma boa árvore produz bons frutos. E aí passa-se o capítulo 6, Jesus continua
ensinando, continua fazendo milagres, abençoando vidas. E aí chega no capítulo 8. E vocês vão perceber que a prática de Jesus falar sobre crescimento individual não para aí. Durante toda a vida de Jesus, ele vai fazer isso. Ele vai pedir, ele vai sugerir, ele vai ensinar as pessoas a buscar esse crescimento espiritual e pessoal. Não só espiritual, né? Mas ele vai instigar as pessoas a serem melhores pessoas a cada dia. No capítulo 8, a gente vem aprender que Jesus começa a ensinar sobre solo. E todo mundo já ouviu mensagens dizendo assim, que tipo de solo, porque ele fala aqui no capítulo 8 o que é a semente, quem é esse agricultor que passa pelo caminho, e ele vem falando também que tipo de solo, que é esse solo. E o capítulo 8 diz assim, olha, o solo é o teu coração, o agricultor é Jesus, e a semente é a palavra. Então a gente ouve toda a pregação que se fala sobre o capítulo 8, a gente aprende sobre isso, a gente já aprendeu sobre isso. Então a pergunta de hoje é, que tipo de solo é o meu coração? Então é uma pergunta reflexiva para que você diga, que tipo de solo é o meu coração? E é claro que se eu perguntar, pedir para alguém dizer, fulano, pessoas assim, que tipo de solo é o teu coração? Eu sei que todos aqui vão dizer, meu coração é aquele onde a semente caiu em boa terra, afinal de contas, eu estou aqui na igreja, afinal de contas eu me congrego, afinal de contas eu aceitei Jesus no meu coração, afinal de contas eu faço boas obras, eu dizimo, eu dou ofertas. Então é claro que o meu coração é esse solo bom, que é onde a semente caiu e encontrou um solo propício para frutificar. Mas isso nós vamos descobrir se isso realmente é verdade. Será que meu coração é realmente esse solo bom? Então, o capítulo 8, ele vem falando o seguinte, que o semeador, ele estava passeando. Era isso que ele estava passeando? Não, ele estava semeando. Ou seja, ele já estava pregando o evangelho, ele já estava anunciando o reino. Mas algumas sementes, elas caíram à beira do caminho, entre as pedras. E a gente vai perceber que Jesus fala isso porque era uma realidade que ele vivia. Esse caminho pedregoso, rochoso, fazia parte da região onde ele conhecia. Como eu falei, aquela região lá da Palestina é uma região pedregosa, montanhosa, com sólido árido e bem conhecida daqueles que vivem lá. Então ele conhecia essa realidade, que as sementes que caíam à beira do caminho, ela era pisada e logo ela era comida pelos pássaros. E em seguida Jesus vai dizer assim, mas essa semente, ela não frutificou, porque o coração, ele recebeu a palavra, mas logo essa palavra se perdeu. Então, isso aqui está escrito aqui. Logo essa palavra se perdeu. Então, a pessoa vem, ouve, mas aí quando sai, essa palavra, ela evapora, né? Ela sai com facilidade, a pessoa esquece muito fácil. Então, ela ouviu a palavra só naquele momento. A segunda ilustração que Jesus conta é a palavra, a semente foi lançada entre as pedras, e Jesus diz que as pedras são
as dificuldades que as pessoas encontram, elas até recebem, ouvem, mas aí elas não aguentam a pressão do mundo e logo a palavra se vai. A terceira ilustração foi entre os espinhos, e ele disse que ela até recebe, a pessoa até recebe a palavra com alegria, e até começa a frutificar, e até parece que encontrou um solo bom, mas aí de repente, não só a pressão do mundo, mas a Bíblia diz que os prazeres do mundo, a ilusão do mundo faz com que a pessoa abandone a fé e deixe a palavra. E a quarta ilustração foi aquela que a Bíblia fala que é a palavra quando encontra uma terra boa. A terra boa é aquela que diz assim, olha, a palavra foi semeada, ela achou lugar no meu coração, e a partir daí ela frutificou. E ela frutificou bem, ela frutificou a 100, a ponto de eu crescer e dar frutos. E aí que veio o meu questionamento, Senhor, eu posso dizer que eu sou um solo bom para que essa palavra, essa semente seja plantada? Eu posso afirmar com todas as letras que eu sou esse solo bom? O que faz eu pensar que eu sou esse solo bom? O que faz eu pensar de que a palavra ela entrou no meu coração e ela frutificou a ponto de crescer e dar frutos? E nesse pensamento, eu entendi da parte de Deus que, vamos lá, que o que é que rouba? Quando eu penso assim, o que rouba a semente quando ela é jogada, deixada à beira do caminho? E eu pensei assim, talvez as distrações do mundo, o pecado oculto, a preguiça, o desânimo, são coisas ou são dificuldades que a gente encontra na nossa vida e que faz a gente acreditar de que essa semente ela não está em solo bom, ela apenas foi jogada à beira do caminho, que o nosso coração é aquele terreno à beira do caminho. Se eu deixo que um pecado oculto me roube essa semente, se eu deixo que qualquer distração, se eu deixo que a preguiça, se eu deixo que o desânimo me tire o tempo com Deus, eu não sou um solo bom. Eu não sou essa boa terra. Então, eu já comecei a desmistificar. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a desmistificar na minha cabeça de que solo bom, terra boa, não é uma ideia fechada, trancada, absoluta, que agora eu digo assim, não, eu sou um solo bom. E aí, por isso, eu posso ter desânimo, eu posso ter preguiça, eu posso ter qualquer coisa, porque afinal de contas eu sou um solo bom, a palavra chegou até mim e entrou no meu coração. Olha, eu estou aqui na igreja, eu vou para a célula, eu participo dos eventos da igreja. Quem é que vai dizer que eu não sou um solo bom? Então aqui a gente começa a desmistificar de que algumas características nos provam que eu sou apenas o terreno caracterizado como a beira do caminho. E o que faz eu pensar que eu não sou um solo bom, eu sou só uma semente que caiu entre as pedras? Bem, se eu sou um crente que não ora, que não lê a palavra, que não vem à igreja,
eu tenho, eu tenho facilidade para ceder, eu tenho facilidade para ceder à tentação com muita facilidade. Porque se eu acreditar que eu sou uma terra boa, eu não abro o meu coração para ser tratado. Porque eu digo assim, eu não oro, mas eu sou um solo bom, mas eu sou uma terra boa. Eu não leio a palavra diariamente, eu não me alimento da palavra, mas mesmo assim eu sou uma terra boa. Eu não venho à igreja, eu venho à igreja por conveniência, eu venho à igreja quando é minha célula, eu venho à igreja quando eu quero, quando eu não tenho nada para fazer, quando eu não estou cansado. Então, isso faz eu pensar de que eu não sou um solo onde a semente caiu entre as pedras, e as pedras simplesmente me sufocaram. O que faz eu pensar que eu sou um solo onde a palavra caiu entre os espinhos? Porque, afinal de contas, eu me julgo uma terra boa. A Bíblia diz que o amor é dinheiro. Quando você não sente prazer em servir e quando você planeja a riqueza desse mundo como riqueza própria, como mundo próprio, como reino pessoal, e quando a correria do dia a dia se sufoca o teu tempo com Deus, eu também desmistifico a ideia de que eu sou uma terra boa. Eu acredito, eu passo a acreditar de que eu sou um solo e que os espinhos estão me sufocando. Então, queridos, se você acredita que você é um solo bom, uma terra boa, você tem amor ao reino, você lê e ora diariamente, você ama compartilhar e você sempre encontra tempo para servir. Isso são só algumas características. Só algumas características. Se eu me enquadro em uma dessas e outras, claro, outras, aí sim eu posso afirmar de que eu sou uma terra boa para o Evangelho. Eu sou uma terra boa para frutificar. A nossa reflexão hoje, e ela é apenas uma reflexão mesmo, porque foi uma reflexão pessoal e eu disse, eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra para que servisse não só para mim, mas de edificação para vocês também. Então, quando eu me faço essas perguntas, eu venho descobrir, ou eu pelo menos me pergunto, que tipo de solo é o meu coração? Porque quantas vezes, principalmente os líderes de células que estão aqui, quantas vezes nós não vimos pessoas aqui mesmo, na igreja, no Ministério de Comunhão, que chegaram e alegremente receberam a palavra, e vamos lá, e eu, vamos orar, eu quero culto na minha casa, eu quero batizar, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí não demora muito, a palavra de Deus esfria em seu coração, e a pessoa simplesmente abandona, não só a igreja, mas abandona o Evangelho. Quantas vezes, quantas pessoas nós já vimos passar por aqui nessa condição? Quantas pessoas nós não já vimos que estão às vezes firmes, como a palavra diz que essa que cai entre os espinhos, ela até cresce, ela começa a crescer, você diz assim, nossa, vai frutificar, nossa, vai crescer tudinho, mas aí de repente é um emprego novo, é um carro novo, é uma casa nova,
E aí a pessoa fica tão deslumbrada com aquilo que ela diz assim, agora eu tenho que cuidar do carro, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que viajar, porque afinal de contas meu emprego me deu condição, e eu tenho que viajar ao mundo. Não que isso tenha problema, gente, eu não estou falando que há problema de ter casa, carro, nada disso, eu não estou fazendo apologia à pobreza, não. Eu estou falando que essas coisas, quando são colocadas em nosso coração como primazia, elas consequentemente nos afastam de Deus. Então isso significa que o meu coração, ele é apenas um solo que cedeu a semente, ela cresceu por um tempo, mas eu não resisti às tentações do mundo. Eu não resisti ao que o mundo oferece e disse, tá bom, eu vou me deliciar com o mundo só mais um pouquinho e daqui a pouco eu volto para o Evangelho. Então, quantas vezes nós não vimos pessoas assim? E a nossa reflexão de hoje é para que eu fale comigo mesma, para que você fale com você mesmo e diga, Senhor, quando eu falo mal do meu irmão, quando eu sou maledicente, eu estou sendo uma boa terra para a tua palavra? Quando eu fico em casa com preguiça e não quero vir à igreja celebrar com os irmãos, meu coração está sendo um solo bom para a palavra? Porque a Bíblia diz, no começo do capítulo, que o agricultor, ele estava lançando a semente. E muitas vezes a gente erra achando que a semente só foi lançada no nosso coração lá na conversão. Quando eu me converti, o meu coração estava pronto, estava tranquilo, e o meu coração era uma terra boa, e logo a semente foi plantada e frutificou. Mas ele não está falando isso. Ele está dizendo que o agricultor estava semeando. Ele estava no ato de semear, de lançar a palavra. E o que a gente recebe todos os dias? Não é a palavra? A gente não recebe todos os dias a palavra? Ou pelo menos é para receber. Porque a gente tem que ter a prática da leitura diária. Então essa palavra, ela está sendo semeada em nosso coração todos os dias. E que coração, que terreno é esse que recebe essa palavra todo dia? Como é que está o meu coração nesse dia recebendo a palavra? Quando eu ouço essa palavra dizendo que a semente encontrou um solo bom, ou a semente encontrou um solo que logo a semente enfraqueceu e morreu porque ela cresceu entre os espinhos, significando que muitas vezes no nosso dia a dia, a gente ouve a palavra, a gente aprende naquela hora a palavra, mas aí o trânsito nos rouba, o espinho do trânsito nos rouba essa palavra. O ouvido do irmão maledicente me rouba essa palavra. O convite do irmão que não quer vir à igreja me rouba essa palavra. O convite do irmão para uma festa, vamos dizer, às vezes não é nem festa, você pode dizer, uma festa mudando. Não. Muitas vezes a gente vê que as pessoas sentem mais prazer em reuniões, em coisas, não que esteja errado, mas às vezes eu sinto mais prazer em estar com os irmãos numa reunião entre amigos do que vir para a igreja. Então, se eu recebo um convite, vamos nos confraternizar, vamos passear, vamos isso, mas eu não sinto o mesmo prazer em vir à casa de Deus e celebrar com os irmãos,
Que solo é que essa palavra está sendo plantada? Que solo que essa palavra encontrou essa semente? E, queridos, quando Jesus falou comigo sobre essa palavra, eu passei a me perguntar todos os dias isso. Qualquer situação, eu digo, Senhor, o espinho acabou de roubar a boa semente. Porque a semente é sempre boa. Senhor, o pássaro acabou de pisar e comer a boa semente. A pedra acabou de sufocar a boa semente. Então, se eu não quero batizar, se eu não quero dizimar, se eu não quero ofertar, se eu não quero participar das coisas da igreja, é para eu fazer uma reflexão e dizer assim, que tipo de solo é o meu coração? E a pergunta que Jesus faz para a gente hoje. O semeador passou. E agora, como essa semente irá nascer em você? Essa pergunta que eu deixo nessa reflexão de hoje, dizendo que Jesus está passando todos os dias através da sua palavra. Todos os dias o semeador passa em nossas vidas através da sua palavra. Se você não está lendo a palavra, significa lá naquela ilustração de que ela apenas foi lançada à beira do caminho e logo veio um pássaro e a roubou. Ou então ela cresceu entre as pedras e logo foi sufocada e morreu. Mas se eu leio a palavra todos os dias, significa que o agricultor está passando todos os dias a semear em nossa vida. E ele precisa encontrar uma terra boa, ele precisa encontrar um terreno bom, para que essa palavra não só encontre lugar em nosso coração, mas ela cresça e frutifique. Amém, queridos? Amém. Então, eu deixo essa reflexão de hoje para que todos os dias, a partir de hoje, você, qualquer situação do dia, você se pergunte, meu coração, como é que está meu coração hoje? Ele se constitui uma terra boa hoje? Ou facilmente os espinhos vão roubar a palavra? Então, queridos, nas dificuldades, nas alegrias, no dia a dia, não deixe em nome de Jesus que as circunstâncias roubem essa semente do seu coração. Não deixe que os espinhos sufoquem a palavra de Deus, que é plantada todos os dias, que ela venha ao teu coração todos os dias. Todos os dias essa semente, ela quer dizer para você que você precisa crescer, que você precisa desenvolver, que você precisa frutificar. Isso não é uma tarefa lá da conversão, lá de tempos atrás, quando eu me converti. Não, ela é uma tarefa diária. Diariamente eu tenho que transformar o meu coração no terreno bom, numa terra boa, para que a palavra de Deus, que é semeada todos os dias, ela encontre lugar não só para crescer, mas para frutificar. Amém, queridos? Deus abençoe.